Estamos aqui em mais uma edição do Score Summit e eu falo agora com Theo Orozco, que é cofundador e diretor-presidente na Exact Sales, que é o maior software de Sales Engagement na América Latina. Theo, quero começar pedindo para você falar um pouco sobre como que é utilizar dados para gerar vendas. Qual que é a importância dessa estratégia nos negócios de uma empresa? Prazer estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre dados, que a Exact ela foi basicamente criada a partir desse processo de extração, interpretação e de dados e geração de automações e decisões a partir desses dados. Meu ponto de vista é que falar de colocar o cliente no centro, tal do Customer Centric Selling, né, nada mais é do que ouvir ele em lote, e dado é o que te dá essa possibilidade. Sem dados, você dificilmente vai conseguir entender o que ele está falando, registrar o que ele está falando e tomar decisões que sejam realmente assertivas. Então, o meu ponto de vista é que sem você conseguir ter um bom processo, boas ferramentas e pessoas com essa cultura drivadas para esse processo de extração, de entendimento de dados, de padronização sobretudo, eu acho que é muito difícil de você ter replicabilidade, escalabilidade em vendas, que é o que no final te gera o crescimento, né? O crescimento escalável. Então, por muito tempo no Brasil a gente cresceu em cima de força bruta, em cima da variável pessoas, dessas três variáveis, processos, ferramentas e pessoas, por muito tempo foi só a variável pessoas. Então eu precisava de alguém fora da curva. Hoje em dia é cada vez mais difícil de encontrar essas pessoas, de manter essas pessoas, elas estão cada vez mais caras e cada vez menos elas querem fazer o processo inteiro. Então eu acredito que quando a gente fala de dados, eles são também para que a gente consiga colar todas essas partes, todos esses caquinhos, vamos dizer assim. Então, do marketing, da prospecção, das vendas, eles só conseguem estar drivados para o mesmo mercado, estar andando e ser direcionados para o mesmo mercado, se os objetivos, as metas, as métricas e os dados estiverem falando a mesma língua. Então, acho que é por aí a importância de dados, vamos dizer assim. Legal. E quando a gente fala em pessoas, qual que é a importância para uma empresa de uma boa gestão de processos e também de pessoas? Eu digo sempre que é fundamental, na realidade. Então, porque essas três vias eu gosto de comparar, assim. Processo para mim é a via, ferramenta é veículo e pessoa é motorista, né? Não adianta eu ter uma pista de Fórmula 1, uma McLaren na mão de alguém que tem medo de acelerar, por exemplo, ou não sabe dirigir uma McLaren. Então, se as pessoas elas não estiverem aculturadas para aquilo ali, se elas não estiverem realmente engajadas com os processos, com as ferramentas, nada vai funcionar. Eu gosto de falar que os piores, hoje, os piores líderes que eu vejo são aqueles que não entenderam, líderes comerciais principalmente, são os que não entenderam que eles não vendem um produto no final do dia. Eles vendem processos, ferramentas e cultura. Quem vende o produto é o vendedor. Então, quando o líder ele entende isso, ele começa a entender que a cultura de dados, de processos e dentro disso de padrão e etc. tem que estar enraizada. Ele começa a ter vitórias dentro desse ecossistema que ele tem que criar dentro de casa. Então, eu vejo muito pouca gente treinando soft skills, né, power skills, então pouca gente treinando comportamento, como é que você lida com as situações, etc. E muita gente treinando só hard skill, questão técnica, e isso não leva a uma cultura realmente estabelecida de querer o dado, de entender para que ele funciona, de querer o processo, de querer usar a ferramenta como um colaborador teu e não como um patrão ou como um competidor. E eu acho que as melhores times comerciais que eu conheço, as pessoas estão com uma cultura muito forte de usar as ferramentas e os processos a seu favor e não contra elas ou serem concorrentes delas. Então, a gente está aqui na quarta edição do Score Summit e eu quero saber como está sendo para você, como foi para você abrir o evento e quais são as suas expectativas para hoje. Foi um prazer. A Mel é uma amigaça, então assim, quando ela me convidou, eu acho que fiz questão de estar aqui, de pedir para o pessoal ter um carinho lá com a agenda e tal, e conseguimos, felizmente conseguimos estar aqui. Eu gostei muito da recepção do pessoal, então as pessoas pareceram ter gostado bastante, ter gerado o que eu gosto sempre, que é retorno sobre investimento de tempo que elas estão aqui comigo. Acho que é um evento que quando a gente começa a falar de dados e de padrão e de como os dados podem ajudar no dia a dia, seja numa aplicação de vendas, numa aplicação de crédito, uma aplicação financeira e etc., acho que ele é um evento necessário acima de tudo. Então, essa cultura de dados eu realmente, de padrões, eu realmente acho que é a única cultura capaz de trazer o empreendedorismo à tona de maneira profissional no Brasil. Então, assim, de maneira que a gente seja competitivo mundialmente, porque hoje a gente não pode mais falar de uma competição regional. Isso existe em pouquíssimos mercados. E para ser competitivo mundialmente, a gente tem que mudar algumas coisas que, ao longo da história do nosso país, a gente acabou aculturando
de formas diferentes. Então, realmente vejo que esse tipo de evento é uma forma da gente compartilhar as boas práticas e ajudar, de certa maneira, a reaculturar algumas empresas. Então, é um prazer estar aqui. Por fim, eu quero pedir para você definir o Score Summit em uma palavra. Eu acho que toda palavra, todo evento, ele se define na palavra aprendizado para mim. Então, assim, de adaptação. Então, são palavras que eu acho que tem que estar no vocabulário de todo mundo nos dias de hoje, onde a gente tem tecnologias disruptivas acontecendo e cada vez mais e cada vez de forma mais veloz. Então, a gente teve aí o computador lá atrás, acho que a minha geração pegou, né? Eu pareço mais novo, mas não sou tanto assim. É, ele entrou, mas ele tinha um custo muito elevado, ele tinha um acesso que ele é gradativo, ele não era um acesso. Hoje, quando a gente começa a falar de uma inteligência artificial, por exemplo, a velocidade que ela entra na casa das pessoas e com que ela se transforma e ela evolui é assustador. E se a gente não estiver disposto a aprender e se adaptar, a gente vai ter dificuldade. Então, acho que a gente tem que aprender e adaptar muito rápido e criar essa cultura, os eventos como aqui que está acontecendo, o Score Summit, eu acho que eles têm essa função de trazer para as pessoas esse cenário, esse overview e de mostrar para elas, olha, ou a gente começa a mudar e criar, fazer com que, eu gosto de falar muito, fazer com que o nosso córtex pré-frontal no cérebro tenha mais voz, né? Que é aquele que está responsável por aquilo que a gente sabe que tem que ser feito, que ele tenha mais voz sobre aquele outra parte do cérebro que sabe, que está habituado a fazer as coisas. Eu acho que ou a gente começa a ter essa mudança de comportamento ou a gente vai ter dificuldade. Então esse tipo de evento eu acho que ele vem para trazer essa palavra, trazer a palavra de adaptação mesmo, de ensinamento, de aprendizado e cada vez mais necessário. Muito obrigada pela sua participação com a gente, Theo. Prazer. Prazer estar com vocês, um prazer estar aqui, são amigos queridos, é um prazer trazer a Exact para cá, trazer a RD para cá, que é esse discurso e a gente realmente acredita nisso que a gente está falando, a gente realmente está criando um ecossistema para ajudar as pessoas a serem mais produtivas dentro de padrões, dentro de dados e processos. Então, muito bom estar falando com quem acredita nas mesmas coisas que a gente. Convido todo mundo a estar com a gente, que eu virei o que eu mais temia, um Instagrammer. Então tá lá, Theo Orosco, THEO-ROSCO. E tô gostando, tô adorando difundir conhecimento e compartilhar. Não sou guru, tô longe disso, mas tô compartilhando coisas que eu tenho visto e espero que as pessoas estejam gostando.